Olá, esse é o programa Notícias à Luz do Espiritismo. Eu sou Felipe Saad e hoje estamos aqui com o palestrante Leonardo Torres Olá, pessoal. e com o médium Eduardo Sabag. Olá, pessoal, tudo bem? E que Deus e o nosso Mestre Jesus nos abençoem. Hoje vamos falar sobre um caso que aconteceu no final de agosto de 2017 no Distrito Federal. Um adolescente, e consequentemente ele não tem carteira de motorista, porque ele não tem 18 anos, ele não pode ter. Ele estava dirigindo e bêbado. E aí ele perdeu o controle do carro, acabou batendo num poste, perdeu o controle mais ainda e atropelou uma família. Ele atropelou um senhor, as duas filhas dele e duas criancinhas, uma de 6 meses e uma de 2 anos. As duas filhas dele e uma das crianças morreram e o senhor e a outra criança sobreviveram. Então, aqui para começar o nosso debate, eu vou lembrar o amigo ouvinte que Deus pode tudo. Então, se Deus permitiu que essas pessoas desencarnassem, é porque era a vontade delas, né? Delas não, de Deus. Era a hora delas e a vontade de Deus que elas desencarnassem. E se os outros não desencarnaram, também não era a hora deles. Porque Deus sabe o que faz, Deus não erra. Deus é perfeito, se ele é perfeito, ele não erra. E se ele não erra e fez elas desencarnarem, é porque era a hora delas irem. E se os outros não desencarnaram, é porque não era a hora deles irem. A gente vê aí muitos casos de pessoas que estiveram à beira da morte, não morreram, por um acaso, entre aspas, não morreram. Por quê? Porque não era a hora. E pessoas que estavam super bem, tem um caso de uma moça da Europa que estava tirando férias numa praia paradisíaca e caiu um coco na cabeça dela e ela morreu. Então vê aí, uma pessoa que não tinha nada para morrer, morreu, e às vezes a pessoa tem tudo para morrer e não morre. Por quê? Porque era ou não era a hora. Isso quem sabe é Deus. Lembrando, pessoal, que a gente tem que lembrar que a morte não é algo ruim. A morte é uma coisa normal, Como Allan Kardec nos explica, principalmente no livro O Céu e o Inferno, a gente não tem por que ter medo da morte, Culturalmente a gente tem esse medo porque a gente desde pequeno é ensinado que todo mundo fica chorando, que todo mundo fica pensando que o cara vai ficar dormindo, mas a doutrina espírita nos traz a verdade. Então, se a gente pensar que a pessoa desencarnou, que ela está encontrando lá um ente querido, que ela está sendo bem recebida de acordo com o bem que ela fez e tudo mais, a gente vai passar a encarar a morte como algo muito mais natural e até muito benéfico, Ah, mas então se a morte é benéfica, eu vou me matar que eu vou logo para o plano espiritual? Não, claro que não. O suicídio é o pior crime que alguém pode cometer. Então a pessoa que se mata esperando encontrar alguma coisa no outro lado, ela encontra de tudo lá no outro lado, menos aquilo que ela achou que ela ia encontrar. Então se ela se mata achando que vai encontrar um parente, com certeza ela não vai ver esse parente. Sem falar que no livro Memórias de um Suicida, o pessoal nos traz que o suicídio atrasa em 200, 300 anos a evolução do espírito, A gente já debateu recentemente num outro programa sobre suicídio, e também eu não vou ficar falando desse tema aqui porque não é o caso, A gente vai ver o caso da notícia de hoje. Mas o amigo ouvinte que tiver interesse pode ler esse livro e ler também o capítulo sobre suicidas do livro Céu e Inferno, que ele vai ter muitas informações desse tipo aí. Então, para começar o nosso debate aqui, agora que eu já expliquei que a pessoa morre só quando chega a hora dela, eu queria que o Léo falasse um pouco o porquê que esse rapaz, como que esse rapaz que cometeu esse ato, vai pagar por esse erro. Isso aí o fato dele já ser preso pode atenuar sua pena ou não? Ele vai ter que pagar ou não? Ele foi negligente ou não? O que pesa a favor, contra ele? Você pode explicar para o amigo ouvinte, Léo? Então, Felipe, todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, Que é uma das leis de Deus. Se a gente pratica alguma coisa que não é certa aos olhos de Deus, a gente vai ter que reparar esse erro em algum momento, seja nessa encarnação ou em outra. Então, esse rapaz que atropelou essas pessoas, ele com certeza vai ter que pagar por esse ato, Nenhum erro passa desapercebido aos olhos de Deus. Então, o fato dele ter sido preso, sim, já é uma forma, de ele estar reparando o erro que ele cometeu para com essas pessoas.
Mas se isso é suficiente para ele, aí só Deus sabe, né? Deus, que sabe todas as coisas, sabe se ele vai precisar reparar de alguma outra forma, né? Então a gente não sabe. E isso também pode ocorrer de diversas formas. Não quer dizer que se ele atropelou uma família, ele vai ter a família dele atropelada, por exemplo. Até porque a família dele não tem nada a ver com o erro que ele cometeu. Ninguém paga pelos erros que outras pessoas cometeram, né? Somente as pessoas que erraram é que precisam reparar o erro que cometeram. Então, isso pode ocorrer de diversas formas, mas o que é certo é que nenhum erro passa desapercebido aos olhos de Deus e a gente está sujeito à lei de causa e efeito. Se a gente erra, a gente precisa reparar esse erro, porque somos espíritos, né? Criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, né? Na simplicidade, para que a gente consiga caminhar rumo a espíritos puros, né? Espíritos perfeitos e assim estando bem mais próximo de Deus. Então, no começo da nossa caminhada evolutiva, é normal acontecer esses tipos de coisas, né? Porque os espíritos, no começo da sua caminhada evolutiva, quando encarnados, cegos com as coisas da matéria, sem conhecimento, sem desenvolvimento moral, né? Muitas vezes até intelectual também, faz com que eles errem, né? Alguns erros até muito grosseiros. E tudo isso tem que ser reparado para que eles continuem a sua caminhada evolutiva, né? Então isso a gente consegue perceber que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, né? Porque aquela ideia de o inferno eterno não existe, né? Ele dá a oportunidade de mesmo essa pessoa que errou, ela consiga continuar a sua caminhada evolutiva e reparar esse erro que ela cometeu, que prejudicou outras pessoas nessa ou em outra existência. O importante também é que a prisão, né, para esse rapaz, ela tem a intenção mais voltada para o arrependimento, né? E isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer quando percebemos que erramos, né? Porque não adianta a gente se arrepender daquilo da boca para fora, a gente tem que se arrepender de coração e procurar não fazer mais aquele erro que a gente cometeu. E esse arrependimento sincero, muitas vezes, que não é atingido aqui, enquanto encarnados, deverá ser atingido de uma forma ou de outra quando retornar ao plano espiritual. E é por esse motivo que muitos espíritos sofrem no umbral, tendo que purgar os erros que cometeram e se arrepender de todos eles, para que assim consigam se purificar de tudo isso. E aí, quando tiverem preparados, arrependidos, né, e tiver todo esse erro purgado, eles são resgatados por caravanas espirituais, né, de espíritos que trabalham no bem, e aí com a cabeça muito mais formada, reconhecendo os erros que ele cometeu, as falhas que ele cometeu, ele começa, com a ajuda dos bons espíritos, se programar para uma próxima encarnação e aí sim ele poder pagar os erros que ele cometeu, né? Ele poder reparar os erros que ele cometeu. Muito bem, Léo. Inclusive, vale lembrar o amigo ouvinte que a pessoa que tem débitos, né? Porque todos nós temos débitos, mas vamos supor um cara desse, que atropelou alguém, ele adquiriu um débito perante Deus, né? Perante a justiça divina. Só que se ele já foi preso aqui, isso já conta como parte do pagamento dele. Então, o fato dele ter sido preso aqui na Terra já é a primeira parcela da dívida que ele pagou. É claro que tudo depende de uma série de fatores, dos agravantes que teve a atitude, ou seja, o quanto que ele premeditou, o quanto que ele foi irresponsável, né? Como também tem os atenuantes, o quanto que ele não tinha algumas informações que o levaram a esse erro, o quanto que ele era inocente, vamos dizer, não conhecendo as leis de Deus, né? Então, todas as atitudes erradas que a gente toma, elas têm os agravantes e os atenuantes. Então depende disso, depende do grau de arrependimento da pessoa, quer dizer, o quanto que ela se arrependeu de ter cometido esse erro, depende do que ela já espiou, então depende de uma série de fatores, e aí ela vai desencarnar, provavelmente vai continuar
tendo eventualmente alguma punição, e talvez vai ter que reencarnar aqui novamente para expiar este erro. Não é isso, Edu? Você pode explicar para o amigo ouvinte o que seria essa expiação desse erro, esse pagamento, vamos dizer assim? E em cima dessa pergunta, o porquê que essa família passou por isso? Ela foi escolhida ao acaso, Deus jogou um dado, caiu um número, então ele falou, é essa família aqui hoje que vai ser atropelada, e não a do Felipe, não a do fulano, não a da Mariazinha. Você pode explicar para o amigo ouvinte, Edu, por favor? Com certeza, Felipe, existem vários fatores. Quando a gente fala de vida passada, nós estamos abrindo um leque muito grande, né? Nossa vida física é como se fosse a ponta de um iceberg. A gente só vê a parte de fora, que é uma parte pequena, perto do resto do iceberg, que é uma parte que na realidade só mostra para nós o dia de hoje, praticamente, porque nós somos criaturas imortais que caminhamos aí há milhões de anos, centenas, pelo menos como homens, dezenas, na verdade, centenas como homens, alguns depende, milhares, outros, mas isso quer dizer o que na realidade? Que nós temos realmente um passado e cada um tem um passado muito diferente do outro, cada um tem um histórico de vida, cada um tem coisas a pagar, cada um tem benefícios que adquiriu no passado, cada um tem coisas ruins e por aí vai, né? Cada um tem um histórico de vícios, cada um tem, não que todos tenham, né? Mas cada um tem uma história, cada um tem uma vida, ninguém é igual. Se ninguém é igual no nosso planeta físico imperfeito, imagina uma história espiritual que é uma coisa muito mais complexa. Então, nós sabemos que nós somos regidos por leis de Deus, como você disse, né? E que quando desviamos, teremos de pagar por isso. Inclusive, Chico Xavier diz que o bem que nós fazemos é nosso advogado em toda parte. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer que o bem que a gente faz, por exemplo, no plano físico, vai ser nosso advogado quando a gente desencarna, no mundo espiritual, na hora de reencarnar, na hora de ter alguma decisão importante na sua vida. E da mesma forma, o mal também é influente assim. Mas o mal que a gente faz nos prejudica em toda parte, né? Seria o contrário. Mas então, voltando a falar das expiações, cada um com essa história, pois todos somos herdeiros de nós mesmos, cada um vai ter que expiar uma coisa, certo? E claro que alguém que bebe e dirige, sem carta, pior ainda, está sendo muito imprudente, na realidade. Imprudente seria a palavra certa. Realmente não está pensando em ninguém, está sendo egoísta, porque deve imaginar, no mínimo, que pode haver graves consequências, mas não se preocupa com os outros, com os demais. Então, de fato, claro que todos que bebem e dirigem, todos, sem exceção, causando ou não acidente, estarão adquirindo débitos para eles mesmos, né? Na realidade, nós sabemos que todos que bebem, não precisa nem dirigir, todos que bebem em excesso também estão adquirindo débitos, pois estão danificando as suas células, o seu corpo físico que foi nos dado por Deus para viver a encarnação. Então, claro que todos esses fatores eles vão pesar negativamente para nós no futuro e até mesmo na vida atual. Mas eu acredito também, por outro lado, que atropelar alguém por acidente, com álcool ou sem álcool, eu acredito que também faça parte de uma expiação. Porque, pensem bem, muitas pessoas todos os dias saem por aí bêbadas, né, dirigindo, e algumas, poucas apenas, causam um acidente. Então eu acredito que essa sorte, azar, vamos dizer assim, que nós temos que lembrar que isso não existe, sorte e azar não existe, né? Há fatores para que isso ocorra. Então, isso também eu acho que está ligado ao passado. Então eu acredito que este homem, ele expiou um erro do passado, certo? Atropelando aquela família, pois isso vai pesar muito na cabeça dele, ele vai ficar muito mal, isso vai acabar com a vida dele, mesmo que ele saia da cadeia ou não, e ele também agora está preso, né, pelo que sabemos. Então,
ele também já está expiando na cadeia. Mas vamos dizer que essa expiação, no meu ponto de vista, nessa situação, claro que não tem como a gente avaliar a situação como um todo, pois é muito complexo, mas eu acredito que esse fato do acidente, normalmente o acidente ele está atrelado, na maior parte das vezes, a expiações, por isso que chama acidente, né? Agora, quando é um acidente com imprudência, a gente sabe que a pessoa que foi imprudente somou pontos para que aquilo ocorra, né? Mas por ser um acidente, não ter a intenção de machucar ninguém, normalmente isso está ligado a vidas passadas, claro, né? Então, de qualquer forma, a gente tem que tomar cuidado para não ferir as leis de Deus e principalmente para não prejudicar ninguém, né? Quando for dirigir com atenção. Quando for fazer qualquer coisa em nossas vidas, olhar para ver se a gente está fazendo bem ou fazendo mal. Então, respondendo aí a sua segunda pergunta, claro que aquela família, né, que veio a desencarnar, já estava na programação deles. Desencarnar provavelmente de acidente dessa forma. Então, o que o plano espiritual superior faz? O que os trabalhadores que trabalham em nome de Deus fazem, né? Das cidades espirituais, das colônias, dos grupos, eles juntam o imprudente com aquela família que precisaria desencarnar. Por isso que ocorre uma coincidência dessa, né? Trazendo aí essa situação toda. Mas é claro que ninguém morre por acidente. Acidente não existe, bala perdida não existe. Tudo está previsto nas leis de Deus. Como Emmanuel nos fala no livro Fonte Viva, quando nós estamos encarnados, nós estamos sempre vivendo sobre as leis de Deus. Estamos sempre, entre aspas, né, monitorados por espíritos que fazem e trazem para nós as situações do dia a dia, e essas situações elas correspondem ao que a gente precisa passar. Então, claro que o plano superior não ia dormir no ponto e deixar que uma família morresse atropelada ao acaso, por acidente simplesmente. Claro que foi um acidente, mas nós sabemos que aquela família tinha que expiar dessa forma, né? E também temos que lembrar que a morte não é uma coisa ruim. A morte não é o fim, pelo contrário, é a renovação, né? Tirando a morte por suicídio, que aí é uma escolha do espírito e aí vem um sofrimento grande e inevitável, a morte do corpo físico, né? A passagem para o plano espiritual, ela, quando a pessoa fez a sua parte, é uma coisa muito boa e muito satisfatória para ela, né? Quando a pessoa não fez a sua parte, aí a situação complica um pouco, né? É tudo muito potencializado. Os bonzinhos vão ser bonzinhos de verdade e os ruinzinhos vão sofrer também bastante. Lembrando que a gente não consegue enganar Deus, né? Quando eu digo os bonzinhos, são os bonzinhos de verdade, não os que se fazem de bonzinhos. Com certeza, Edu. Lembrando que, segundo André Luiz nos fala, no livro Missionários da Luz, a gente pode sempre agravar os nossos débitos. Como? Trabalhando no mal, ou seja, não fazendo bem, fazendo maldades, sendo imprudente, ou seja, tomando atitudes que a gente sabe que são arriscadas, mas a gente fica fazendo mesmo assim, como, por exemplo, beber e dirigir, ou imperícia, né? Usando da imperícia, que é você não ter a habilidade de fazer algo que você não sabe. No caso desse rapaz, além da imprudência de beber e dirigir, ele praticou também a imperícia, porque ele não tem habilitação e foi dirigir. Então, ele não poderia estar dirigindo sem habilitação, né? Dessa forma, a gente vê que ele vai, com certeza, agravar os erros dele, né? Inclusive, eu tenho um exemplo de um conhecido meu, que inclusive já desencarnou. Ele estava uma vez andando, dirigindo, né, numa via de altíssima velocidade. Ele estava na velocidade dentro do regulamentado, seguindo a lei normal, e aí veio um rapaz, tinha escapado do manicômio e atravessou na frente dele. Inclusive é uma via que é proibida pedestres, né? Então o rapaz estava na via que não podia e, além de tudo, ele atravessou.
A via tem várias faixas e tal, e aí nisso ele acabou atropelando esse rapaz que tinha fugido do manicômio, e ele, que foi atropelado, desencarnou, né? E alguns anos depois esse meu conhecido desencarnou também. Só que eu soube depois, né, quando o meu amigo me contou, ele me contou super triste, ele estava mal, poxa, mas eu fui responsável pela morte de uma pessoa, eu estava respeitando a lei, eu fiz tudo certo e tal. Eu falei para ele, não, fica tranquilo, isso daí não é culpa sua, tanto que a justiça te absolveu ele, né, depois. Tanto que a justiça humana também te absolveu. E você realmente, você não teve a intenção, você não foi imprudente, ele tinha habilitação, tudo certinho, então não tem porquê. Com certeza, isso para esse meu conhecido foi uma expiação, sim, porque ele teve que sofrer por uma situação que ele até causou, mas que ele não teve culpa, né? Quem causou mesmo foi o pobre rapaz que tinha problemas mentais, fugiu do manicômio, foi numa via onde não podia pedestre, resolveu atravessar, então fatalmente era a hora daquele rapaz desencarnar, e aí isso que o Edu falou, Deus, e pelos bons espíritos, né, do plano superior, coloca no caminho de quem precisa desencarnar alguém que precisa passar por essa expiação do atropelamento, como foi o caso desse meu conhecido aí. E aí a pessoa foi atropelada por ele e desencarnou. Então, ao mesmo tempo que aquele que precisava desencarnar precisava de um motivo, no caso, como ele estava ali bem de saúde, ele não tinha como morrer afogado ou em outra situação, os espíritos permitiram que ele atravessasse a rua. E aí, ao atravessar, permitiram que esse meu conhecido atropelasse ele. E aí, nisso que ele atropelou, ambos já ocorreu com ambos o que deveria acontecer. Um desencarnou e o outro expiou por esse erro aí de ficar com essa culpa, esse remorso aí, né? E lembrando duas coisas aqui só para deixar claro e finalizar o nosso programa de hoje. A primeira é que a justiça humana, como eu falei, que ele foi absolvido pela justiça humana. A justiça humana pode falhar sim, né? Mas num caso desses, como ele prestou socorro, que era a segunda coisa que eu queria deixar bem claro para o amigo ouvinte, que se um dia acontece uma coisa dessa, a gente atropelou alguém, pode acontecer até por uma expiação nossa, ou enfim, a gente tem a obrigação de prestar socorro, como esse conhecido meu fez. Então ele prestou socorro, ele não teve culpa mesmo, e aí a justiça humana o absolveu. E também, claro, a justiça de Deus muito menos ia culpar ele, porque realmente ele não teve culpa, né? Na verdade, ele estava, sim, espiando uma situação, né? Por isso que ele teve esse remorso, esse sentimento de culpa, né? Mas sem ter a culpa por ter sido negligente, ou por ter omitido socorro, ou por não ter habilitação, ou por ter dirigido bêbado. Esse tipo de situação ele não teve, né? Com isso finalizamos o programa de hoje. Agradecemos o amigo ouvinte e aproveitamos para divulgar nossos grupos espíritas de Evangelho no Lar via WhatsApp. Temos vagas ilimitadas e para participar basta mandar um WhatsApp para o administrador Ronaldo. O número dele é DDD 11 e o número é 97063 1089. Eu vou repetir. 11 97063 1089. Então até o próximo programa, pessoal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.